Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área e vamos juntos até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após 12 contratações realizadas na Série C, a diretoria do Guarani diminui busca por reforços. Novos movimentos do mercado serão feitos apenas em caso de urgência. Com a próxima partida marcada apenas para segunda, elenco alviverde ainda tem mais 2 dias de preparação. Isaac, recuperado de gripe, volta a ficar à disposição. Em busca de reabilitação, Ponte recebe o Floresta amanhã às 7h30 da noite no Moisés Lucarelli. Alberto Valentim vai realizar mudanças na equipe titular. Além da alteração no esquema tático, o treinador não deve deixar Jean Dias e Dudu no banco. Ingressos ou deve. O treinador deve colocar Jean Dias e Dudu no banco. Ingressos físicos começaram a ser vendidos hoje nas bilheterias do Moisés Lucarelli. Cruzeiro resolve no primeiro tempo, vence o Fluminense no Maracanã e assume a liderança do Brasileirão. Fabrício Bruno e o artilheiro Caio Jorge marcaram para o time mineiro, que alcançou a ponta da tabela. Richard Rios abre mão de percentual e Palmeiras tem margem de lucro maior em negociações. O jogador cede ao Verdão os 10% dos direitos econômicos que pertenciam a ele próprio. Agora com 80%, Clube Alviverde segue analisando propostas para chegar aos 30 milhões de euros fixos. Botafogo encaminha a contratação de Danilo, do Nottingham Forest. O volante ex-Palmeiras ajusta detalhes para fechar com o alvinegro. O negócio não terá ligação com o Lyon da França. Rádio Bandeirantes. Estou guardando a sua mensagem de texto aqui. Mande para cá, 971021493. É o WhatsApp que a partir de agora está à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Cruzeiro, novo líder do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, jogando no Maracanã, a Raposa venceu o time carioca pelo placar de 2-0. Fluminense atuou com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, depois René, Martinelli, depois Lima, Hércules e Nonato, depois Senna, Soteldo, depois Queno, Arias e Cano, depois Everaldo, a equipe do técnico Renato Gaúcho.
O Cruzeiro do português Leonardo Jardim, Cássio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Vilauba e Cauê Prats, depois William, Lucas Romero, depois Lucas Silva, Christian, Jonathan e Matheus Pereira, depois Eduardo, Wanderson, depois Marquinhos e Caio Jorge, depois Gabigol. Os gols do jogo: Fabrício Bruno, 29 do primeiro tempo, Caio Jorge ampliou a 34 também do primeiro tempo. Jogo que teve a arbitragem do Rafael Klein. Vitória do Cruzeiro, portanto, Cruzeiro 2-0 para cima do Fluminense. O Cruzeiro é o novo líder isolado do Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos acelerar aqui, meu caro Leandro Capucci, que o tempo urge. Vamos lá, o que tem por aqui. O que você acha sobre a demissão do treinador do Fortaleza e a reação da torcida na despedida dele? Outra pergunta, se me permitir. Claro que permito. Comportamento das torcidas do Sport e do Vasco no local de trabalho, os jogadores fazendo ameaças. O que acha? Será que os times precisam de SAF para ontem? Para eles entenderem que ali é uma empresa, aí sim tem dono, Marcelo Pimentel. Bom, vamos às perguntas aqui. O que eu achei da demissão do técnico do Fortaleza, acho que foi em comum acordo, viu? Porque já estava lá fazia 4 anos e esse grupo que foi montado não reagiu aos comandos do treinador, não é? Eu acho que o Fortaleza montou uma equipe para esse Campeonato Brasileiro muito fraca, cheia de problemas e de jogadores cansados. Aí sobra para o treinador. Agora, a reação da torcida, a torcida é inteligente, sabe reconhecer o ótimo treinador que tinha. Vamos ver daqui para frente como é que vai ser, né? Comportamento das torcidas do Sport e do Vasco. Lamentável, né? Essas pessoas fizeram, isso é caso de polícia. Bandidos tem que colocar na cadeia. Não tem outro jeito. Você imagine aqui um ouvinte qualquer, seja ele qual for, entra aqui na Rádio Bandeirante e fica peitando o nosso trabalho aqui, ó, porque você no seu... Você na sua empresa. Algum cliente, por exemplo, de um produto que você vende, invadir o seu local de trabalho para poder te peitar lá, para te intimidar. Negócio horroroso isso. E a última pergunta sobre SAF. Depende do caso, viu, Marcelo? Depende do caso. Eu não acho que a SAF seja a solução para todos os problemas do futebol. Depende do contrato, de quem que está comprando, de percentual... O contrato, as cláusulas do contrato, as obrigatoriedades, a contrapartida, é muito complexo. Eu não acho que a SAF é o melhor caminho, mas em algumas situações, como a do Corinthians, por exemplo, São Paulo, não dá para reverter. A não ser que as diretorias enxuguem todos os gastos, não é? Montem times modestos, até que se faça um plano para pagamento de dívida. Senão não tem jeito. É aquela história que meu avô, seu Lázaro, falava. Você só pode gastar aquilo que você se arrecada. E de preferência você gasta menos do que arrecada, para poder guardar alguma coisinha no momento de dificuldade na frente. Mas os clubes realizam administrações irresponsáveis. Ontem teve um ponto colocado por vocês, não me lembro se no rádio ou na TV, quem seria contratado no lugar do Roberto Valentim. Vocês têm toda a razão, na atual situação há tempo para um novo trabalho eficiente. Então é rezar para torcer para que a Ponte suba com esse treinador. Ale, bom, eu não sugeri técnico nenhum. Aliás, eu não sugeri nem demissão. Eu só tenho que avaliar o trabalho que está sendo desenvolvido. E para mim não tá legal. Agora, se a Ponte vai continuar com ele ou vai demitir, isso é uma coisa da diretoria, tá bom? Pergunta que não quer calar.
O Guarani detém percentual do Richard Rios, Márcio Anápolis. Sim, 13,3%. Ok? Futebol brasileiro também preocupadíssimo por essa tarifa de 50% imposta ao Brasil pelo governo americano. Tá bom, Catiele. Tá todo mundo preocupado com isso. 11h44 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue treinando forte, treinou hoje no Brinco, treina amanhã e no domingo também treina logo em seguida a viagem para Goiás, onde na segunda-feira às 7h30 da noite vai enfrentar a equipe do Anápolis no estádio Jonas Duarte. Para esse jogo, o técnico Marcelo Fernandes, a princípio, não tem nenhum problema de contusão. Também não tem nenhum jogador suspenso, ou seja, ele pode repetir a mesma formação do jogo contra o Ituano, mas existe a possibilidade dele mudar a equipe. Por quê? Porque o Mirandinha foi muito bem, entrou no segundo tempo, deu uma cara nova para o ataque, ao lado do Bruno Santos, então tem a possibilidade, por exemplo, dele entrar no lugar do Cauã Jesus. Outra possibilidade, a entrada do Cadi, volante que chegou essa semana, veio do São Bernardo, é um jogador experiente na posição e também na divisão, e ele briga por uma posição com o Kelvin e também com o Matheus Sarará. O Guarani tem atuado com 3 volantes, né? Kelvin, Matheus Sarará e Caio Melo. O Caio Melo está um pouco abaixo dos outros 2 volantes, só que ele é mais um segundo volante de chegada, então também tem essa possibilidade. Por exemplo, a saída do Caio Melo para a entrada de um jogador de construção ao lado do Diego Torres. O Isaac não atuou no último jogo, fortemente gripado, tem essa possibilidade do Isaac entrar no lugar do Caio Melo, ou o Cauã Jesus ser recuado para o meio-campo. Também tem essa possibilidade para jogar ao lado do Diego Torres. Lá na frente, além do Mirandinha disputando a posição, tem o Gabriel Silva também, jogador que foi apresentado essa semana, mas na partida com o Ituano, no empate em 0-0, ele já havia entrado no segundo tempo. Na defesa, o treinador não deve mudar nada. Lembrando que o Guarani contratou nessa janela do dia 10 de julho, para essa janela, 3 jogadores. O Renan, lateral esquerdo, o Gabriel Silva, atacante, e também o Cadi, volante. O Renan ainda não estreou no time, mas já está à disposição do treinador. Aliás, das 2 últimas janelas da Série C, de junho e essa também de julho, o Guarani foi o time que mais contratou. Trouxe 12 reforços para a sequência da Série C. O jogo é segunda, 7h30 da noite lá em Anápolis. Valeu, CH! Derby 210, Ponte Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, 17 horas no Moisés Lucarelli, partida válida pela primeira fase da Série C. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 210, Ponte Guarani, dia 2 de agosto de 2025, 17 horas no Moisés Lucarelli. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. E agora chegando o Valdemir Gomes. Fala, Tigrão. Bom dia para você. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Então, jogo pro Guarani ganhar lá. E precisa ganhar. O empate não é bom, né? Porque vai encurtando, né? O buraco vai apertando aí, vai diminuindo o número de rodadas e o Guarani tem que entrar urgentemente nesse G8 para não sair mais. O Anápolis, para mim, já entregou a rapadura, provavelmente estará na Série D no ano que vem, e mesmo sendo o jogo lá nos seus domínios, eu entendo que o Guarani deva
ganhar o jogo. Deve jogar com uma estratégia de jogo um pouco mais agressiva, menos conservadora para os jogos fora de casa, se impor, mostrar quem é que tem pretensões dentro do campeonato. E eu aposto aí sim numa vitória bugrina segunda-feira à noite lá em Goiás. E essa possibilidade aí do Mirandinha no time é real, hein? Tem que colocar o cara para jogar, pô. Toda vez que entra, agrada. E o Guarani com dificuldade na posição, o Guarani com dificuldade no setor de ataque, e o cara entra bem, tem que começar a partida. Até pelo próprio entrosamento residual que ele tem desde os tempos de Volta Redonda, aliás, de onde ele veio, junto com o Brunão. Então não tem muito o que pensar, não. O campo já mostrou isso. O campo, não é o comentarista. O campo já mostrou isso, que já passou da hora do Mirandinha ser escalado como titular. Obrigado, Tigrão. Em Campinas, 11h50 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Breno Beretta. Oi, CH, o técnico Alberto Valentim tem testado durante a semana algumas formações diferentes para tentar fazer o time jogar melhor na competição. É uma cobrança que o Alberto Valentim vem recebendo, não só da imprensa, mas principalmente da torcida. É claro que ele sabe que precisa melhorar o desempenho. Com relação à pontuação, a Ponte está bem, está na vice-liderança, mas os times de baixo já estão se aproximando. A Ponte precisa voltar a vencer na competição, precisa voltar a vencer em casa e, mais do que isso, mostrar um bom futebol diante do torcedor. Eu vou passar uma provável formação da Macaca para enfrentar a equipe do Floresta amanhã. Diogo Silva no gol, na direita o Maguinho não pode jogar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Existem duas possibilidades, né? O Luiz Felipe ou mesmo o João Gabriel. O Luiz Felipe vem entrando nos últimos jogos como volante, mas a posição de origem dele é lateral direito. Eu tô acreditando no Luiz Felipe pela experiência do jogador. Mas é claro que não será surpresa se o João Gabriel começar jogando. Na zaga, volta o esquema com dois zagueiros, o Wanderson ao lado do Emerson ou mesmo do Simon. Por que essa dúvida? Porque existe a possibilidade do Emerson ser deslocado para o meio-campo como primeiro volante no lugar do Dudu, que não vem bem nos últimos jogos. Na esquerda, o Arthur é o titular da posição, só que o Kevin, jogador experiente, 27 anos, foi contratado, ele que rescindiu com o Paysandu, já chegou, já está no bid da CBF treinando. Então existe a possibilidade dele jogar no lugar do Arthur. No meio-campo, como eu disse, o Dudu é o titular da posição, mas o Emerson pode ser deslocado no lugar do Dudu, o Lucas Cândido sendo mantido, o Elvis, que é o capitão do time, sendo mantido. Aí uma outra dúvida, o time poderia mudar de esquema, né? Porque o Jean Dias pode perder a posição de titular para o Serginho, e o Serginho atua como meia, e jogaria ao lado do Elvis. Então, se o Serginho jogar na frente, Everton Brito e a volta do Gé. Agora, se o treinador optar por manter 3 atacantes, quem que jogaria? Everton Brito, Jean Dias e também o Gé. A bola rola amanhã às 7h30 da noite no Majestoso. Ingressos sendo vendidos, R$20 o preço de arquibancada, R$10 a meia entrada. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E comentando agora, na sequência, voltando, né? Valdemir Gomes. A Ponte tem que ganhar esse jogo aí do Floresta, né? E o pior é que é um jogo duro, hein? Jogo difícil, um time organizado, pode surpreender a Ponte, mas o time tem a obrigação, agora eu coloco esse termo que eu não gosto, de pelo menos quebrar aquela péssima impressão deixada no jogo do sábado passado lá em São Bernardo, né? Eu acho que tem que mexer mesmo, tá testando, tá vendo uma fórmula, tá vendo outra, mas não adianta virar Einstein. Não existe Einstein no futebol. Futebol é bom senso, desempenho e boa leitura de jogo. O resto é figuração, o resto é conversa mole.
Então, eu acho que tem que ter o Serginho no time, o Elvis, especialmente nos jogos em casa, tem que estar no time, o Everton Brito tem que estar no time. De repente, 3 zagueiros é muita coisa, 2 zagueiros em casa. A troca na lateral esquerda tem que acontecer, porque o momento do Arthur, que merece todo o respeito do torcedor da Ponte, não é bom. Daqui a pouco ele retoma um bom momento e volta para o time. Então são algumas coisas básicas, de beabá. O Lucas Cândido talvez não esteja com a intensidade que o campeonato exige, e aí tem a possibilidade do Léo Oliveira. Então são várias alternativas, como colocou o Breno aí. Agora, seja opção A, B, C ou D, a Ponte tem que ganhar o jogo, escolha quem o Alberto escolher. A atitude do time tem que ser outra e a impressão deixada sábado passado tem que ser totalmente desmanchada no sábado à noite no Moisés Lucarelli. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E eu começo destacando o Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, é o Cruzeiro, que ontem, jogando fora de casa no Maracanã, derrotou o Fluminense pelo placar de 2-0. O Cruzeiro tem 30 pontos, Flamengo 27 para o Bragantino, 24 para o Bahia. Amanhã o início da 15ª rodada com Fortaleza e Bahia, que jogam às 4 da tarde. Amanhã também 5h30 tem Vasco e Grêmio, no mesmo horário Mirassol e Santos. E às 9 da noite tem o clássico entre São Paulo e Corinthians. A rodada prossegue no domingo, 11 horas da manhã, com Inter e Ceará. Às 4 tem Cruzeiro e Juventude, no mesmo horário Vitória e Red Bull Bragantino. 5h30 Palmeiras e Atlético Mineiro. Sport e Botafogo. 7h30 da noite tem o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. São os jogos do Campeonato Brasileiro. Destacando agora os playoffs da Copa Sul-Americana com os times brasileiros em campo. O Atlético, ontem jogando na Colômbia, ganhou do Atlético Bucaramanga pelo placar de 1-0. Joga por um empate no jogo da volta para conquistar a vaga nas oitavas de final da competição. Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã abertura da 13ª rodada, na tela da Band tem Ituano e Botafogo da Paraíba. 5 da tarde, no mesmo horário, ABC e Maringá. 7h30 Ponte Preta e Floresta, além de Londrina e Itabaiana. O Guarani joga na segunda-feira, 7h30 da noite, contra o Anápolis. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve
ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana, sempre agradecendo o carinho da sua audiência, e voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã. Até lá! Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes.